Você já se sentiu cansado o tempo todo, mesmo dormindo aparentemente bem? Já teve a sensação de viver no automático, com dores que ninguém consegue explicar, desconfortos que se acumulam e uma saúde que parece travada? Já ouviu frases como seus exames estão normais, deve ser apenas estresse, você não tem nada, volte daqui a um ano, e ainda assim sabia, lá no fundo, que havia algo errado? Vivemos em um mundo que valoriza diagnósticos, mas ignora completamente sinais antes das doenças aparecerem. Um modelo que muitas vezes deixa passar o que mais importa, o que o corpo vem alertando todos os dias em forma de sinais persistentes, incômodos e até mesmo comprometedores da qualidade de vida. E é aí que mora o perigo. A inflamação crônica não grita de imediato, mas sussurra todos os dias. E quando ninguém escuta, ela começa a se tornar a dona do palco. Hoje, vamos simplificar esse assunto. Você vai entender, finalmente, por que a inflamação crônica está por trás de tantas doenças atualmente muito prevalentes, como ela atua no seu corpo e o que você pode e deve fazer com conhecimento, decisão e pequenas atitudes muito significativas para desinflamar e recuperar a sua vitalidade. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Para Simplificar. Aqui você vai encontrar informações para conquistar cada vez mais saúde, mais bem-estar e sucesso de forma simplificada. Eu sou Caroline Lourenço, eu sou médica ortomolecular integrativa e trabalho com prevenção de doenças e promoção de longevidade saudável. E hoje o nosso assunto é de extrema importância para você que quer se cuidar cada vez mais pensando em prevenir doenças, pensando num futuro mais longevo. E claro, a nossa proposta vai ser sempre trazer de forma muito didática e muito prática para que você possa inserir na sua rotina o mais próximo possível do ideal para o seu metabolismo funcionar adequadamente. E para começar, eu tenho certeza, infelizmente, que ou você já passou ou conhece alguém que já passou por situações que foram descritas no início desse episódio. Situações de estar com sintomas crônicos de forma arrastada, por muito tempo, um tempo mais prolongado, com prejuízo do seu dia a dia, da sua produtividade, e procura diversos profissionais, vai em diversas áreas e não encontra uma resposta. E possivelmente já escutou, olha, os seus exames estão normais, você está bem, pode ir para casa, volte daqui a um ano. Infelizmente, isso acontece com mais recorrência do que deveria. Não porque os profissionais não sejam capacitados, eles são capacitados e muito para realizar diagnósticos, os profissionais médicos que trabalham com a medicina mais tradicional, que eu também trabalho, inclusive, porque eu acredito que a união da medicina mais convencional com a medicina integrativa, ela é extremamente necessária e benéfica para todos. Porém, a maioria dos profissionais que tem somente essa visão, mais convencional, eles têm uma grande capacidade de realizar diagnósticos, a partir de sintomas mais específicos e propor um tratamento adequado, uma medicação, provavelmente, a partir dessa avaliação clínica e também laboratorial, com esse intuito de fazer um diagnóstico. O que é diferente, por exemplo, quando você vai fazer uma avaliação integrativa pensando em prevenir o desenvolvimento de doenças, prevenir um mal-estar, um prejuízo metabólico. Nesses casos, a gente vai ter que fazer uma avaliação, por exemplo, clínica, de uma forma muito mais integrada, com um olhar muito mais minucioso, muito mais detalhista, e também avaliar os exames com um critério de eu quero aquilo que é dentro dos valores de referência ou eu quero promover o que seja ideal para o meu corpo trabalhar na sua melhor performance, Quando a gente fala em prevenção em saúde e promoção de longevidade, a gente quer o quê? A melhor performance do nosso metabolismo. Então, você vai perceber que muitas vezes a avaliação clínica, que ela está muito focada nos valores de referência que vem dos laboratórios, ela não leva em consideração esses valores, que são os ideais. Eu vou dar um exemplo mais simples para você, sem querer fugir muito do assunto do nosso encontro hoje.
Se você for fazer uma avaliação mais convencional dos valores de vitamina D, por exemplo, que na verdade é o hormônio da imunidade, você vai ver que nos laboratórios geralmente tem um valor entre 20 e 25 mínimo até 100, 90 a 100 vai ser ali o parâmetro de normalidade. No entanto, a gente sabe que idealmente os valores têm que estar muito mais próximos de 50, 60, de forma individualizada. Existem outros critérios para a gente avaliar, inclusive laboratorialmente, para a gente chegar a um valor, né, de suplementação do hormônio D, da vitamina D. Existe também uma avaliação muito individualizada. Se você tem uma doença autoimune ativa, por exemplo, é ideal que você potencialize esses valores. Existe uma forma adequada de usar essa suplementação. Precisa de toda uma orientação, mas é um exemplo mais básico e mais comum que eu vejo que existe essa carência, essa dificuldade de pensar, né, num valor mais próximo do ideal. Então, muitas pessoas têm essa carência de vitamina D e acabam não fazendo uma suplementação adequada para atingir um valor que vai realmente trazer esse benefício de melhorar a imunidade e prevenir doenças como um todo. E voltando, então, nesse assunto nosso de desinflamação, eu preciso que você entenda a inflamação crônica, porque é o princípio básico. E por falar nisso, eu lembro que eu fiquei muito grata e muito surpresa que foi entre os tópicos, os assuntos que eu sugeri no meu Instagram para as pessoas votarem, né, do assunto de maior interesse para fazer os episódios. Eu fiquei surpresa que desinflamação foi o mais votado. E, de fato, é o mais importante para a gente começar a falar sobre longevidade saudável. Por quê? Porque a maioria das pessoas, infelizmente, está inflamada. E você vai perceber, provavelmente, alguns sintomas que podem sugerir uma inflamação crônica, seja no presente ou na sua história prévia, e precisam ser avaliados, precisa haver uma intervenção adequada para a prevenção de doenças, porque o corpo fala, gente. E é o que eu sempre digo, o corpo fala e se você não souber ouvir, ele grita. Então, enquanto existem esses sintomas inespecíficos, é necessária uma avaliação integrativa, é necessária uma intervenção para prevenção, porque essa inflamação crônica, infelizmente, ela está associada ao desenvolvimento de doenças crônicas das mais prevalentes, infelizmente, nos dias de hoje. Então, você já começa a perceber, né? Se você tem uma inflamação crônica que não está sendo olhada, diagnosticada, tratada, tanto com orientações para o seu estilo de vida, que a gente vai conversar hoje, quanto suplementação adequada para isso, é provável, infelizmente, que você acabe, né, em médio, longo, às vezes até curto prazo, desenvolvendo doenças crônicas. Doenças como diabetes, doenças neurodegenerativas, doenças cardiovasculares, obesidade, até mesmo câncer muitas vezes pode estar associado a essa inflamação crônica. Eu não digo que ela seja a única causa, mas ela sempre está envolvida de alguma forma, entende? Tanto para acelerar o processo, quanto para intensificar o processo. Infelizmente, ela sempre vai ter algum grau de envolvimento, né, com esse desenvolvimento de doenças crônicas. E você vai ver que é muito abrangente, né, o quadro, as manifestações. Porque, como eu falei, o corpo fala. Se você não souber ouvir, ele grita e ele fala muito antes de gritar, geralmente. Ele fala muito, ele se comunica muito com você. E você precisa ser treinado, estar atento, receber as orientações que eu vou falar aqui hoje, para se conhecer cada vez mais e entender que muitas vezes aquilo que é comum está longe de ser normal. É comum, infelizmente, eu moro no Rio Grande do Sul. É comum aqui no Rio Grande do Sul, principalmente no Brasil inteiro, porque eu já morei em São Paulo, já morei no Rio e também não era tão melhor assim. Mas aqui é pior a situação do valor da vitamina D, que eu dei o exemplo para vocês. Aqui, infelizmente, é muito comum a gente encontrar valores de vitamina D de 12, de 20, de 8, infelizmente. Porque a gente tem um inverno mais rigoroso no Brasil, né? E isso precisa ser olhado com esse olhar mais criterioso, mais integrativo, pensando em fazer um tratamento, uma intervenção precoce, para não precisar fazer um tratamento posteriormente, e pode ser prolongado, pode ser um tratamento que pode causar muitos prejuízos, inclusive. E a questão é, se você não sabe o que você está procurando, você não vai reconhecer quando encontrar, já dizia o Flávio Sufocante, né? Quando você não sabe o que você está procurando, você não vai reconhecer quando encontrar. O
O que isso significa? Se você não entende quais são as manifestações dessa inflamação crônica, muito provavelmente ela vai estar se manifestando, seu corpo vai estar falando por meio de sintomas, às vezes inespecíficos, às vezes muito negligenciados, porque é normal, porque é comum, aquela história do que eu estava falando, né? Muitas vezes aqui no Rio Grande do Sul tem esses valores de vitamina D, de hormônio D, 8, 12. Isso é comum, mas não significa que seja normal. Muitas vezes é comum, infelizmente, mulheres principalmente, terem constipação. Mas o fato de ser comum não significa que seja normal. Inclusive, eu já escutei muitas vezes, por incrível que pareça, de muitos pacientes, quando eu pergunto, né, como é o funcionamento do seu intestino, né? Ele funciona bem? E é muito comum, infelizmente. Hoje em dia, até menos, assim, tem muito mais informações, né? Mas há alguns anos atrás era muito comum que eu escutasse dos pacientes: não, meu intestino funciona bem. Aí quando eu vou perguntar, mas você vai no banheiro todos os dias? Como que é a consistência de suas fezes? Tem muitos gases? Aí começa a investigar, uma investigação mais minuciosa. E era, infelizmente, mais comum, mas hoje em dia eu também escuto isso. Não, doutora, é normal, mas eu vou no banheiro a cada 3, 4, 5 dias. Mas esse é o meu normal. Né? Então, essa confusão entre o que é comum e o que é normal, infelizmente, acontece muito ainda. E eu gostaria que você, nesse episódio de hoje, saísse com essas dúvidas totalmente esclarecidas. Eu também, no final, vou responder algumas perguntas que me fizeram no Instagram. Perguntas ótimas, fizeram perguntas sobre fibromialgia, relação com a inflamação, sobre lipedema. Vocês vão ver várias perguntas que são bem interessantes. Então, se você tem interesse também nessas perguntas, nesses temas, assiste até o final. Eu recomendo que todos assistam. E aí, eu acho que, muito provavelmente, você pode estar se perguntando, né? Tá, já entendi. Essa tal de inflamação crônica aí não é uma coisa legal e pode estar presente ali, pode ser um começo de um desenvolvimento, né, de um gatilho para uma doença mais séria. Mas, afinal, o que é isso, né? Em primeiro lugar, a inflamação crônica ela é diferente da inflamação que é benéfica, que é indispensável para a manutenção da vida e da saúde, né? A inflamação aguda, por exemplo, que acontece quando você tem um resfriado e fica, né, com aquele mal-estar, com febre, com dor no corpo. Essa inflamação, ela é uma defesa do corpo contra um organismo que está ali agindo, agredindo o seu corpo, né? Se você tem um corte, por exemplo, né, na pele, você pode perceber que fica vermelhinho, fica inchadinho, tem um líquidozinho até cicatrizar. Isso também é uma manifestação de uma inflamação para cicatrização e ela é extremamente importante. No entanto, existe uma inflamação que, se ela ocorre como uma lesão tecidual diária, constante, a partir de estímulos que são constantes, que são muito frequentes, ela se torna uma inflamação crônica sistêmica e muito danosa. E ela pode ter relação, vai ter provavelmente relação, né, com a glicação, a prevalência de resistência à insulina cada vez maior, hoje em dia, tem nos mostrado, então, níveis de açúcar mais descontrolados, muito mais longe dos níveis ideais, um valor de insulina muito mais longe dos níveis ideais, infelizmente. E isso pode também ter relação com uma inflamação, tá? Com essa inflamação crônica. Outra coisa que pode ter alteração também é uma alteração na metilação do DNA, então isso vai ter uma inflamação crônica associada. O estresse oxidativo, quando você tem mais produção de radicais livres do que você consegue produzir antioxidantes, equilibrar esse sistema, isso também vai produzir uma inflamação. Você vai perceber, assim, que vários gatilhos podem ser evitados para essa inflamação crônica, mas basicamente, assim, bioquimicamente, ela vai ter relação com o estresse oxidativo, com a metilação, com a glicação e com a inflamação por si só mesmo, né? Então, é mais ou menos por aí que eu gostaria que você já fosse entendendo. Assim, são mecanismos que são diferentes. Um é para manutenção da vida, para proteção, e o outro ele vai ocorrendo de forma desenfreada, prolongada, e que vai estimulando produção de citocinas pró-inflamatórias, produção de diversas substâncias no nosso corpo, que seriam com o intuito de nos defender daquilo que a gente está recebendo como agressão. A agressão não é bem entre aspas, mas você vai entender, assim, é uma agressão mesmo, propriamente dita,
mas é algo que você pode não tá entendendo como uma agressão, muitas vezes, por não ter o conhecimento. É por isso que é tão importante você prestar atenção, fazer anotações, de repente, nesse episódio, porque vai ser, assim, fundamental para você se conhecer cada vez mais e se cuidar cada vez melhor. Então, você pode estar se perguntando agora também, bom, tá, já entendi, eu também não vou entrar em muitos detalhes, porque a minha intenção nesses episódios é simplificar, então, dei uma pincelada, assim, na bioquímica, mas é muito mais importante que você saiba reconhecer clinicamente, dentro do seu corpo, como que acontece esse mecanismo, né? Então, quais são os possíveis meios de você reconhecer se você tem essa inflamação crônica ou não? Muito importante você observar alguns sintomas que são, infelizmente, muito comuns. Se eles estão persistentes, se eles são recorrentes na sua vida ou não. Se esses que a gente vai conversar agora, tudo que eu vou apresentar de sinais e sintomas e alterações, se você apresenta com uma certa recorrência, é muito possível que você tenha algum nível de inflamação crônica e precisa fazer uma avaliação integrativa, precisa fazer uma avaliação muito minuciosa, muito pormenorizada, com este foco de investigar se há mesmo uma inflamação crônica, qual é o dano, onde que ela se instalou predominantemente, qual o provável desenvolvimento, né, de uma doença que a gente vai ter que agir antes para ela não se desenvolver, para ela não se estabelecer. E um dos mais importantes, o mais importante de todos, é o que está relacionado ao hormônio mais importante do nosso corpo. Porque existe uma hierarquia hormonal. Eu já falei da vitamina D, que é o hormônio D, o hormônio da imunidade, que é um dos mais importantes. Mas o hormônio mais importante no nosso corpo, pensando em longevidade, em prevenção de doenças, em detox, limpeza, em armazenar conhecimento, em tudo isso, é a melatonina, que é o hormônio do sono reparador. Então, se você começa a observar que não tem um sono reparador, é muito provável que você tenha algum nível de inflamação, porque o sono é justamente um momento de limpeza do nosso organismo como um todo, de neuroinflamação, do fígado, do organismo como um todo mesmo. E como é que você pode reconhecer se tem ou não um sono reparador? O mais óbvio é você ter insônia, né? Deita e vai dormir muito tarde, não consegue dormir, ficar rolando na cama, ou vai já deitar muito tarde. Isso já vai ser, né, um prejuízo mesmo que você deita e dorme. Se isso for muito mais tarde, se for depois das 11 da noite, provavelmente também já vai ter um certo prejuízo na produção de melatonina. Então, o horário que você vai dormir é super importante, entre 10, 10 e meia, ou no máximo 11 horas. O horário que você desperta, se você desperta cedo e com indisposição, é um sinal benéfico, é um sinal de que, pô, provavelmente tá tendo um descanso ali. Mas se você desperta com cansaço, não parece óbvio que realmente, por mais que talvez você deita, dorme, não tem despertar noturno, mas não parece óbvio que não houve um descanso ali? Porque o normal é a gente acordar com disposição? Porque, por sinal, o terceiro hormônio da nossa hierarquia hormonal, que é mais importante, é o cortisol, que é o nosso hormônio da vitalidade e também é o hormônio da nossa defesa, né, na vida. Vigor. Então, ele é o nosso despertador matinal. E ele geralmente está em equilíbrio com a melatonina. Então, se eu tenho uma boa produção de melatonina, eu vou ter um bom cortisol, vou ter um bom despertar matinal e vice-versa. Então, quando você começa a perceber, tô acordando cansado, já começa a observar esse seu sono, tá? Já começa a seguir as dicas que eu vou dar aqui também de higiene do sono para melhorar essa qualidade do seu sono. Outro sinal que também é muito claro é se você tem despertares noturnos. E aí é muito comum as pessoas pensarem que tem um sono de qualidade, porque deita, dorme, acorda algumas vezes, uma, duas, três vezes, para ir no banheiro, mas volta a dormir. E aí tem essa impressão de que não, meu sono é de qualidade. Eu só acordo de madrugada porque eu preciso ir no banheiro. Mas a menos que você tenha uma ingesta de líquido excessiva, não vá no banheiro antes de ir de dormir, né? De ir deitar. Toma muito líquido à noite, a menos que isso aconteça. Se você tem esse controle, cessa o consumo de água, líquidos um pouco antes, vai no banheiro, faz xixi antes de deitar, é muito provável que você não acorde para ir ao banheiro. O provável é que você tenha um sono superficial e sinta vontade de ir ao banheiro porque esse sono está superficializado, certo? Então, observa.
E aí tem mais uma questão. Se você acorda entre as 3, 4 horas, mais ou menos isso da madrugada, isso pode ser um grande indício de desequilíbrio nessa produção de melatonina e cortisol, tá? E vai ter uma relação muito provável com estímulos estressores, com excesso de trabalho, excesso de estresse emocional. Isso pode ter muita relação também. Mas pode ter relação com uma falta de hábitos que vão criar um ambiente metabólico e um ambiente físico propício para que você tenha um sono de qualidade. Que hábitos são esses, né? Você precisa começar a ter o hábito, por exemplo, de reduzir os estímulos luminosos a partir do pôr do sol. Aí, eu sei que isso é complicado para muitas pessoas. Algumas pessoas fazem plantão, trabalham até tarde, tem filho pequeno, mães, né, e pais de filhos pequenos, eles vão ter, infelizmente, por algum período, esse prejuízo do sono, e é da natureza humana a gente ter que lidar com isso. Mas existem alguns meios que precisam ser tomados, algumas atitudes que precisam ser tomadas para reduzir danos, certo? Você pode falar, poxa, mas eu sou plantonista, não tem como dormir todas as noites entre 10 e 11 horas da noite. E que eu faço? Então agora eu tô ferrado, né? Vou ter uma doença crônica, uma inflamação. Bom, provável sim que haja um processo de inflammaging, que a gente chama, se você faz plantão noturno ou vai dormir muito tarde todas as noites, ou tem insônia, ou tem despertares noturnos e dificuldade para voltar a dormir. Se tudo isso acontece, é muito provável que você já tenha instalação dessa inflamação crônica e uma relação com o inflammaging, que a gente chama, que é envelhecimento. É um envelhecimento que tem relação com essa inflamação crônica. É um envelhecimento que ocorre de forma acelerada, que vai ter um prejuízo, inclusive, na produção hormonal, na sua absorção de nutrientes, enfim, tem muita relação com esse envelhecimento acelerado e a inflamação crônica e alguns desequilíbrios no seu metabolismo, certo? O que mais você pode observar? Você pode observar também se você tem alguma alteração sugestiva de neuroinflamação. O que seria neuroinflamação? Se a gente tem uma inflamação crônica e um excesso, né, de defesa, de citocinas pró-inflamatórias no nosso organismo, é possível que isso tenha uma interferência, uma absorção a nível neuronal, do sistema nervoso central. E ultrapassa a barreira hematocefálica, que ela tem uma grande proteção, não é tudo que passa ali, mas é provável. É provável não, é possível que isso aconteça. Como é que você pode identificar se existe, então, uma neuroinflamação que pode estar associada a essa inflamação crônica? Se você tem uma dor de cabeça recorrente, se você está com um cansaço, uma fadiga mental, o brain fog, que a gente fala, que é como se fosse um anuviado mental, uma dificuldade de raciocínio, você sempre teve uma certa produtividade, de repente você já não se reconhece mais. Isso aconteceu muito na época do Covid, né? Que as pessoas começavam a apresentar uma síndrome pós-Covid. E o Covid estimulava uma mega inflamação no nosso corpo. Eu trabalhei muito com a síndrome pós-Covid. Então eu via muitas manifestações, né? De inflamação toda essa questão que a gente está conversando. E as pessoas começavam a me questionar, assim, poxa, mas será que eu vou voltar ao normal algum dia? Isso causava um certo desespero em algumas pessoas por não se reconhecer mais, nem fisicamente, nem mentalmente e nem emocionalmente, por causa dessa bomba inflamatória que estava acontecendo e como não havia tido ainda, né, um diagnóstico adequado e uma interferência, um tratamento direcionado, ela se persistia por muito tempo. Inclusive, a gente ainda tem, né, são mais raros, graças a Deus, mas infelizmente ainda existem pessoas que têm a manifestação da síndrome pós-Covid ainda. E uma dessas manifestações, então, era esse brain fog, esse cansaço, essa alteração de memória e concentração. Isso era muito comum e podia ter uma grande relação com a neuroinflamação. A neuroinflamação também pode ter uma interferência e causar um distúrbio na sua sensação de apetite, ter mais compulsão alimentar, principalmente por doces, porque ela vai ter uma interferência na produção de certos neurotransmissores, provavelmente. Ela possivelmente vai ter uma interferência na conexão neuronal. Então, pode ter muita relação, muito impacto, né, no sistema nervoso central. E se isso acontece de uma forma prolongada, a gente já tem estudos que estão relacionando doenças neurodegenerativas com essa inflamação, inclusive. Infelizmente, ela é muito prevalente e ela tem muitos casos que vão desenvolver isso. Já existe uma predisposição genética, principalmente Alzheimer, Parkinson. Isso pode acontecer, tá? Entre outras doenças. Que mais? Você pode também observar, precisa
se existe algum sintoma no seu sistema digestivo que pode estar sendo mais recorrente. Eu já citei a constipação, mas não só a constipação. Se você tem, por exemplo, refluxo, tem um histórico de tratar a doença do refluxo gastroesofágico de forma recorrente, ou usa omeprazol de forma, né, indiscriminada, sem uma orientação médica, porque tem sintoma de azia, por favor, não faça isso sem fazer uma consulta, uma avaliação médica, especialmente alguém que vai te orientar quanto a essa possível inflamação e como produzir, por exemplo, enzimas digestivas, como corrigir sua alimentação de uma forma que vai melhorar esses sintomas, porque você não está tratando o refluxo propriamente dito, quando você está fazendo esse uso indiscriminado dos prazóis, né? Você está apenas mascarando o problema. Então você precisa agir na causa para reduzir esse dano e então poder se livrar do medicamento. O medicamento ele não é feito para usar para o resto da vida, assim, ad eternum, e muito menos sem uma orientação. Os danos podem ser muito graves e irreversíveis se você faz esse uso continuado de remédio para gastrite, por exemplo. Mas esse é só um exemplo. Se você tem, por exemplo, constipação e usa laxante ou determinado, pode ser até natural, pode ser até algo que você considere que seja natural, mas com efeito laxativo, é muito provável que, se isso acontece de uma forma mais continuada, você tenha um nível de alteração na composição da sua microbiota, das bactérias, que são fundamentais para o corpo como um todo, dentro do sistema digestivo, do intestino. É muito provável que você tenha uma inflamação nessa parede a nível intestinal. Eu ainda vou fazer um episódio falando somente sobre o intestino, o sistema digestivo, porque é fantástico e extremamente importante para a saúde como um todo. Mas é provável, né, se você tem alteração na consistência das fezes, constipação recorrente ou crônica, fezes mais líquidas, muito frequentes, muitos gases ou muito fedido, aquela coisa assim fora do normal, é muito provável que você seja disbiótico, tenha essa alteração nessa composição. E também é muito provável que você tenha alguma alteração na permeabilidade da parede desse intestino. Ele começa a ficar inflamado. E ele começa a ter um extravasamento de porcarias, como eu falo, né? De substâncias tóxicas, nocivas para a corrente sanguínea. Isso vai fazer o quê? Vai fazer um estímulo de defesa do nosso corpo. Eu vou tentar explicar da forma mais didática, mais simples possível, uma explicação assim que eu costumo dar para todos os meus pacientes, porque eu percebo que é a base também da promoção de saúde, que é, vamos lá, se eu tenho uma parede do intestino que é assim, vamos lá, os meus dedos, é como se fosse aqui, tá? Aqui passa o alimento, aqui é o intestino. Os meus dedos é como se fosse a parede do intestino, tá? Os enterócitos. É necessário que haja um espaçamento pequeno entre esses enterócitos, entre essas células na parede do meu intestino, para que haja uma absorção de micronutrientes da minha alimentação. Então, se você come bastante vitaminas, minerais, aminoácidos, gorduras boas, você tem um cuidado alimentar, você provavelmente vai estar o quê? Alimentando micro-organismos que são mais benéficos para a sua saúde e vai ter uma integridade dessa parede. Se não houver outros gatilhos, outros fatores agressores que a gente também vai conversando ao longo desse episódio, é muito provável que você tenha, então, uma integridade nessa parede. E aí vai ter, então, o quê? A absorção de micronutrientes, que são fundamentais para a vida. Ótimo, perfeito. Manutenção da saúde. No entanto, se existe uma inflamação, pode ser por uma alimentação, pode ser por uma desbiose, uma alteração, essa parede desse intestino ela vai ter um espaçamento entre as suas células. É como se ela era micro, né? Eu até tenho uma molinha que eu uso pra ser mais didático. Próxima live que eu for falar sobre o sistema digestivo. Na live que eu for falar sobre o sistema digestivo, eu vou trazer ela. Mas aqui, de uma forma muito simples, é necessário que eu tenha esses espaços. Ok. Havendo uma inflamação, eu vou ter um aumento nesses espaçamentos. E aqui eu vou ter um extravasamento de substâncias que são tóxicas, nocivas, para dentro da minha circulação. E o que o meu corpo vai fazer? Quando entra um nutriente, ele reconhece como algo extremamente necessário, por exemplo, para a manutenção do sistema cardiovascular, para a manutenção do sistema neurológico, para a produção de determinado hormônio. Por exemplo, gordura é muito importante para a gente produzir determinados hormônios. Então, ele vai usar essas substâncias, os lipídios, os aminoácidos, ele vai usar
para funções vitais, para manutenção da vida. No entanto, pensa, se entra uma substância que ele não reconhece como um tijolinho para a construção da sua parede, entra uma substância que não é um magnésio, não é um ferro, não é um aminoácido, não tem uma ação antioxidante, né, anti-inflamatória natural aqui. O que eu faço com isso? Isso aqui deve ser um bicho, um agressor. Eu vou precisar me defender. E aí eu começo a ter um estímulo do sistema imunológico como um sistema de defesa mesmo. No entanto, se isso acontece, essa agressão, esse estímulo, essa inflamação dessa parede, né? E esse extravasamento, se isso acontece de uma forma continuada ou muito frequente, você consegue entender que existe um estímulo de inflamação, de defesa do sistema imunológico constante, que chega uma hora que é muito provável que não vá dar conta? Isso também é uma relação com a formação dessa inflamação crônica. É muito importante você entender esse mecanismo para poder compreender também depois as orientações para você prevenir tudo isso, certo? O que mais do sistema digestivo? Se você tem queimação, azia, já falei, constipação, alteração, né, do hábito intestinal. Se você tem aquela sensação, por exemplo, come e parece que não tá digerindo bem os alimentos. Puxa, toda vez que eu como, eu tenho muito cansaço, muita sonolência. Parece que demora 2 horas para digerir o almoço, o jantar. É provável que você tenha ali alguma alteração e que pode desencadear nessa inflamação, pode desencadear numa dificuldade para também absorver adequadamente os nutrientes. Pode ser que tenha uma carência ali na produção de enzimas digestivas também, que precisa ser avaliado, tudo isso. E é importante nesse momento que você observe quais alimentos. Será que são todos os alimentos? Será que é quando como. Será que é quando você toma leite, por exemplo? Eu sou uma pessoa bem intolerante, eu não tenho alergia à lactose, mas eu sou uma pessoa extremamente intolerante ao leite, por exemplo. Então eu sei, se eu tomar um café com leite, se eu tomar um Nescau, se eu comer, por exemplo, doce de leite, eu sou apaixonada por doce de leite, gente. Eu nunca compro, nunca tenho. Se eu vou ter, se o meu pai me dá, se minha avó me dá, alguma coisa assim, muito eventualmente. Por que que eu nem compro? Porque eu gosto muito. Então eu tenho esse mecanismo de defesa de não estar sempre à minha disposição um doce de leite. Porque se eu comer, gente, é batata. Eu vou me sentir estufada, eu vou me sentir assim, meio com um refluxo, não tô digerindo bem, eu posso ter alguma alteração ali nas fezes, na consistência. Provavelmente eu vou ter algum sintoma. E às vezes ele pode ser até bem inespecífico, como rinite. Eu tinha muita rinite quando eu era adolescente, criança, adolescente. Muita mesmo. Até na época da faculdade, inclusive, porque eu não tinha esse conhecimento, né, do que poderia ser e de me observar. Então, eu demorei muito tempo para ter esses cuidados com a minha alimentação, até eu tirar o leite. E quando eu tirei, foi assim, como tirar com a mão, as crises de rinite que eu tinha todos os dias. Eu lembro de fazer prova de vestibular, gente, com um rolinho de papel higiênico. Daí eu tinha que chegar e explicar a situação, né, que eu ficava fungando com muito ranho e tal. E eles sempre deixavam eu usar. E provas do colégio também, enfim, a sala de aula, sempre eu tinha que ter essa explicação, porque eu tinha que ter um rolo de papel higiênico sempre comigo, todos os dias, imagina. Isso tinha muita relação com a minha alimentação, especialmente com o leite. Não tenho problema nenhum em consumir derivados, e eu nem aconselho quem não tem uma grande intolerância, ou quem não tem alergia ou quem não tem sintomas de intolerância, assim, exacerbados com derivados do leite, eu não encorajo a acessar o uso. Porém, eu encorajo a observar, né? Porque, por exemplo, se for o doce de leite, como no meu caso, bom, não dá para consumir. Quando você consumir, você vai saber que vai ter um determinado sintoma. Mas eu como queijo, não sinto nada. Então é uma coisa que eu tenho que cuidar. Qual é o tipo de queijo também? Depende do tipo de queijo. Mas, enfim, é um exemplo para você entender como a gente pode ir se observando e vendo o impacto benéfico de pequenas atitudes, pequenas mudanças, né? Para simplificar na sua vida, nos seus hábitos e na sua saúde. O que mais que você pode observar? Bom, vamos para o sistema hepático, né? Se você tem, por exemplo, dor de cabeça recorrente, isso pode tanto ter relação com a constipação, com o sistema digestivo, o sistema intestinal, né? O eixo intestino-cérebro também, inclusive, pode ter relação com neuroinflamação, com dor de cabeça. O fígado inflamado pode ter relação com uma dor de cabeça recorrente. Se você tem muita sede, principalmente à noite, pode ser um sinal de um fígado sobrecarregado, um fígado inflamado, nesse sentido que a gente está conversando. Se você tem, por exemplo,
Gosto metálico pela manhã ou náuseas pela manhã, principalmente. Eu bati no microfone. Eu me gesticulo muito, né? Eu tenho que ficar me segurando. Mas se você tem, por exemplo, gosto metálico pela manhã, como eu estava dizendo, uh, enjoo, náuseas, se você tem zumbido, pode ter relação com o fígado inflamado. Claro, pode ter relação com parasitas também, com várias outras questões de saúde que precisam ser investigadas, mas uma das causas pode ser inflamação hepática. Se você tem, por exemplo, cálculo na vesícula, pode ter alguma relação. Se você tem cheiro ruim na pele, por exemplo, não só na axila, pessoas que você vê que está sempre com um cheiro forte, um cheiro parece que não toma banho nunca, assim. Se você tá assim, ou conhece alguém que tá assim, dá um toque de alguma forma, porque é possível que exista uma inflamação, né? E que essa inflamação esteja associada ao fígado, ao funcionamento. Porque o fígado é o filtro do nosso corpo. Ele limpa as nossas toxinas. Ele funciona por si só quando ele tá saudável. Ele dá conta de muitos exageros nossos, inclusive. Né? Que eu não tô encorajando a fazer vários exageros, mas ele dá conta. No entanto, se existe uma inflamação, ele não dá mais tanto conta e a gente começa a sentir algumas coisas assim nesse sentido. Pode ter até acne relacionada ao sistema digestivo, intestino e fígado, inclusive, com essa inflamação crônica. Pode ter alergias. Ah, por exemplo, nunca teve alergia para usar determinados metais, brinco, e de repente passa a apresentar uma alergia. Ou determinados cosméticos, nunca teve alergia, começa a apresentar essa alergia, dá uma olhadinha, porque é possível que tenha relação com esse fígado também, tá? Outra coisa que você tem que observar, se você tem, por exemplo, muita coceira, pode dar uma olhada, daí é uma coisa que pode ser até mais grave, né? Precisa ser uma avaliação bem importante às vezes. Mas aquela coceira inespecífica, já fez a avaliação, não encontra a causa, nenhum resultado. Pode ter nenhuma alteração, né? Nenhum diagnóstico clínico, pode ter uma relação também. E se você tem alteração, por exemplo, na tireoide, como é que você vai observar se você tem alteração na tireoide que pode estar relacionada a essa inflamação? Porque essa inflamação, ela pode levar a vários desequilíbrios no metabolismo. Um deles é alterar a funcionalidade da tireoide, inclusive na produção dos hormônios, né, que são principalmente relacionados com a nossa termorregulação. Então, a principal coisa que você pode sentir, uma das primeiras, é muito frio nas extremidades, principalmente. Muito frio nas mãos, muito frio nos pés. Ter uma mão e os pés sempre gelados pode ser um indício de que essa tireoide está sobrecarregada, está inflamada. Queda de cabelo, alterações na pele também, uma pele mais seca, as unhas enfraquecidas. Sabe aquele calcanhar que tem aquelas fissuras, assim, que é bem ressecado? Aquilo pode também ser um sinal de que aquela tireoide está super sobrecarregada. Se a língua... eu tenho que... Vou ter que dar um jeito, gente, nesse microfone. Se a língua... Vamos ver se eu paro de bater. Se a língua tem aquelas marquinhas de dente, ou se tem bruxismo, pode ter uma relação também com uma disfunção da tireoide. Uma dificuldade para perder gordura, né, para perder peso também pode ter relação. Alterações no sono, tá? Alterações do humor, um humor mais deprimido, mais cansado, pode ter muita relação com isso também. Enfim, são inúmeros sintomas e sinais que podem estar, mesmo que exista um exame de laboratório, né, dos hormônios da tireoide, do TSH. O TSH, mesmo que ele esteja dentro dos exames nos valores de referência, é possível que já exista ali um indício de que está existindo ali uma tendência à sobrecarga dessa tireoide. Há uma inflamação crônica que está prejudicando a sua funcionalidade. E existem mecanismos, existem maneiras, existem orientações para que você previna um hipotireoidismo. Inclusive porque essa inflamação, se for um Hashimoto, por exemplo, essa inflamação ela tem também relação com o desenvolvimento de doenças autoimunes, como Hashimoto. Tem que observar isso. Que mais? Se você tem alterações, por exemplo, você é mulher, né? No teu sistema reprodutivo, síndrome do ovário policístico, endometriose, alteração no fluxo menstrual ou um ciclo muito irregular. Se você tem infertilidade, é importante você avaliar se não existe também relação com essa inflamação crônica. Se não está exacerbada essa manifestação clínica, essa doença, por conta de uma inflamação, é importante observar. Se você tem, por exemplo, uma TPM muito forte, uma disforia, né, que a gente chama transtorno disfórico pré-menstrual, que tem um prejuízo na sua vida social, prejuízo no trabalho, prejuízo emocional, você fica assim, ó,
muito alterada, isso pode ter uma grande, 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 e provavelmente tenha, com uma inflamação crônica ali, subclínica. E aí, esse subclínica eu sempre vou fazer assim e vou procurar não usar, né? Que bom que eu entrei nesse assunto agora e veio essa palavra na minha cabeça, porque é muito utilizado esse termo, inflamação crônica subclínica ou inflamação crônica silenciosa, e eu não concordo de forma alguma com esses termos. Porque desde o início desse episódio, desde o início da nossa conversa, eu já expliquei para você. E essa inflamação crônica, ela fala, ela se manifesta. O problema é que quando você não sabe o que você procura, não vai reconhecer quando encontrar. Então não é que ela seja silenciosa, é que a maioria dos profissionais, a maioria das pessoas não sabe reconhecê-la e por isso chama de subclínica. Mas ela tem uma manifestação desde o seu início. Desde um desânimo, um cansaço, uma dificuldade de concentração, de memória, até uma dores articulares, né? Saindo um pouco desse sistema reprodutor da mulher, que pode ter muitos outros impactos, mas enfim. Dores articulares, dores musculares recorrentes, o cansaço que eu tava falando, acne, afecções da pele, alergias de pele, assim, de uma forma inespecífica, também podem ter relação com essa inflamação crônica. Doenças autoimunes, como eu já falei, e todas as doenças crônicas, elas podem ter alguma relação, né? Provavelmente tenham, inclusive. E aí, qual é a minha orientação? Eu vou repetir mais uma vez. O corpo fala e você precisa aprender a ouvi-lo antes que ele grite. Antes que esses sinais e sintomas que estão sinalizando um desequilíbrio metabólico se manifestem a partir de uma doença, de um diagnóstico fechado de uma doença crônica, de difícil manejo muitas vezes. E também tem outro cuidado. Se você já tem uma doença crônica instalada, uma doença autoimune, um diabetes, uma obesidade, e tem uma dificuldade para o tratamento, uma síndrome metabólica, né, que é uma obesidade associada a uma circunferência abdominal aumentada, alteração da pressão, alteração da glicemia, com uma resistência insulínica e tudo mais, isso vai ter sempre uma relação com a inflamação, né? Uma pessoa que tem sobrepeso, obesidade, ela sempre vai ter algum grau dessa inflamação crônica, dessa defesa do corpo. E é importante que isso seja reconhecido. Vários desses sintomas e sinais são inespecíficos mesmo, e muitas pessoas buscam muito atendimento, se sentem muito frustradas, ou negligenciadas, ou até que estão ficando loucas. Já ouvi muito isso também. Ah, será que eu tô ficando louca? Porque, poxa, todo mundo diz que eu tô bem, que eu tô normal, os meus exames estão bem, mas eu não me sinto bem. E não é possível que eu não ache uma explicação pra essa minha dor de cabeça recorrente, pra essa minha TPM absurda. E que eu tenho que tomar, por exemplo, hormônio sintético anticoncepcional pro resto da vida para tratar uma endometriose, uma síndrome do ovário policístico. Poxa, será que esse é o tratamento que vai direto na causa? Claro que não. Claro que não, porque uma manifestação clínica, uma manifestação de uma doença, ela não vai acontecer por falta de anticoncepcional, certo? Ela vai ter um desequilíbrio hormonal ali, provavelmente, um desequilíbrio metabólico, uma inflamação crônica ali que está desregulada e que precisa ser olhada também, né? É preciso que haja uma ação na causa, porque senão a gente vai estar tapando o sol com a peneira, você não concorda? E outra coisa muito comum que acontece também são pessoas que têm dificuldade para emagrecer. Tudo bem, a maioria das pessoas que têm dificuldade para emagrecer, realmente há um desequilíbrio entre a ingesta de calorias e o gasto de calorias diário. É uma questão matemática, né? Se você come mais do que você gasta de energia, você vai ter um acúmulo ali, e um prejuízo disso é o ganho de gordura, é o ganho de peso e uma dificuldade para emagrecer. Isso é óbvio. Mas partindo do princípio que há ali uma restrição de calorias, começa a fazer atividade física e aí percebe que não tá vencendo. Claro que cada pessoa é uma pessoa, cada etapa também é uma etapa. Muitas vezes as pessoas perdem um determinado peso de forma mais acelerada no início e depois tem uma redução nessa velocidade, independente de haver uma inflamação crônica ali ou não. Mas muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes há um prejuízo, há um retardo nesse emagrecimento, há um efeito sanfona muito relacionado a essa inflamação também. Eu não sou a favor de uma dieta restritiva, por exemplo, para o emagrecimento, que não leve em consideração
a qualidade dos alimentos, né? Uma dieta que fala, você pode comer McDonald's todos os dias se você quiser. Você vai perder peso se você gastar mais do que você consumir. É possível que gaste, que realmente haja uma certa, né, perda de peso, porque existe essa matemática. No entanto, o prejuízo na saúde disso a médio e longo prazo é muito grande e não vale a pena. Não vale a pena. Eu acredito muito no equilíbrio, na necessidade de você ter sempre uma consciência das suas escolhas. A consciência pode ser: eu amo doce de leite, hoje eu tenho doce de leite, eu vou comer doce de leite, e eu sei que eu vou ter algum prejuízo em relação a isso. Isso é uma escolha consciente. Mas também pode haver aquela escolha de eu não vou comprar o doce de leite, se eu sei porque eu sei que quando eu tenho ele à minha disposição, eu acabo comendo todos os dias. Então, essa também é uma escolha consciente. E você vai colher frutos e consequências daquilo que você escolher. Você pode ter toda a liberdade do mundo de fazer as suas escolhas, mas você não está livre de colher as consequências das suas escolhas. Você já deve ter percebido isso na sua vida. Você pode ter várias escolhas. Você pode escolher não tomar mais água, que é uma coisa muito comum, por mais bizarro que seja, né? Todo mundo sabe da necessidade de consumir água, e a água é algo tão fácil acesso, tá todo mundo no Brasil, aqui do nosso meio, tem acesso à água. E muitas pessoas não consomem a água adequadamente. Isso é tão simples, né? Um ato tão. Mas esquece, mas não gosta. Uma dica que eu dou sempre é: se você tem sede, já parte do princípio que você tá com necessidade de ingerir mais água, tá? Não é a mesma coisa com a fome. Se você tem fome, a fome pode ser emocional, a fome pode ser uma compulsão, a fome pode ser um estresse, uma compensação, pode ser um vício. A fome pode ter vários motivos e não uma necessidade de nutrientes. Mas a sede, sim, ela sempre vai estar associada a uma necessidade de consumo de água. Uma boca seca, uma pele ressecada, isso pode ter relação com um déficit de água. Os idosos podem, inclusive, ter um certo déficit cognitivo por falta de água. Você sabia disso? Então é importante, se você tem um idoso, se você é idoso, se você cuida de algum idoso, você sempre lembrá-lo de tomar água, porque o idoso geralmente ele não lembra de consumir água adequadamente, ele não sente mais sede como a gente sente, não tem mais esse sinal para lembrar. Então eles têm que estar sempre recebendo uma oferta e o ideal é que tome várias vezes ao dia e não tudo numa sentada só, né? E é muito comum que eles tomem vários medicamentos e infelizmente só toma água para engolir esse medicamento e deu. E isso tem um prejuízo na saúde como um todo, indubitavelmente vai ter, né? Mas voltando, assim, para as nossas manifestações, né? Além de tudo isso, são essas questões. Por exemplo, dificuldade para o tratamento de alguma doença crônica, dificuldade para emagrecer, dificuldade para controlar uma doença autoimune, uma queda de cabelo, poxa, já fez tudo. Tem vários procedimentos que são fantásticos, né? Procedimentos tópicos mesmo, locais. Porém, muitas vezes não existe um resultado ideal porque a pessoa está inflamada. Procedimentos estéticos. Se você faz botox, saiba, o seu botox vai durar menos se você estiver inflamado. Amo botox, botox é vida. No entanto, é até que renovar o meu, inclusive. Mas o botox, ele vai durar menos se você estiver inflamado. Ponto final. E agora que você já entendeu, bom, o que é essa inflamação, como ela se manifesta, como reconhecer, né? Se você tem, provavelmente, ou não. Se você precisa ter, né, um cuidado, precisa fazer uma investigação. Agora é importante que você entenda quais são os gatilhos para isso, principais. Muitos eu já falei, mas eu vou repetir, eu vou falar, vou citar direitinho para vocês. Porque é extremamente necessário a gente sempre olhar para a causa, né? E como você lidar com esses gatilhos, como melhorar os seus hábitos de forma simplificada, porque esse é o meu objetivo aqui com você. Então, quais são esses agentes, né? Quais são os hábitos que você pode estar tendo todos os dias que causam essa tal dessa inflamação crônica, né? Por exemplo, o primeiro deles, que você já pode ter uma ideia, é quando você tem um sono que não é reparador. E o que pode causar esse sono que não é reparador? Excesso de estresse emocional, excesso de sobrecarga no trabalho, excesso de sobrecarga mental, tudo isso, né? Excesso de carga física também. Tudo isso pode ter uma demanda do nosso corpo, que ele entra num estado de luta ou fuga que a gente fala. Vamos lá, eu já citei a luta ou fuga quando eu expliquei para você sobre o cortisol, né, e a relação dele com a melatonina e tudo mais. Mas eu quero que você entenda, basicamente, que o nosso corpo, ele não tem uma adaptação adequada para o estilo de vida do século XXI.
ele não sofreu uma adaptação para toda essa mudança de estilo de vida que a gente teve de 100 anos para cá. É inacreditável o estilo de vida de 100 anos atrás, se você for comparar com hoje em dia, certo? E, por exemplo, a invenção da luz não tem nem 200 anos, 1889, 98, alguma coisa assim, tá? Então, 1800 e alguma lá vai pedrada, foi quando inventaram a luz. E antes não tinha luz, certo? Então, ali já houve uma grande revolução, uma grande mudança no estilo de vida e um impacto também nessa saúde como um todo. Inclusive, a privação do sono, ela pode predispor a aumentar as chances de você ter resistência insulínica e aumento de gordura, né? E aumento do apetite, da compulsão alimentar. Então, se você não dorme bem, é possível que você tenha mais compulsão alimentar, tenha mais consumo de doces, açúcares e você tenha mais predisposição a acúmulo de gordura, mais dificuldade para perder peso, por exemplo. Então, é muito importante que você tenha hábitos que vão promover um sono reparador dentro da sua rotina. E, bom, se você, por exemplo, tem criança em casa, como eu citei, trabalha até tarde, mesmo assim, ainda assim é possível que você tenha certas mudanças na sua casa, no seu lar, na sua rotina, que facilitem essa produção de melatonina, que facilitem seu sono reparador. Que hábitos seriam esses? Por exemplo, você começar a diminuir os estímulos luminosos, né? Mas como que você vai diminuir? Primeira coisa, gente, luz branca é para hospital, é para centro cirúrgico, certo? Luz branca a gente não tem em casa. Luz branca não é para ter em casa, em lugar nenhum. No máximo, se quiser, na cozinha, né? Ninguém às vezes pode ter ali uma necessidade de enxergar melhor, enfim. Ninguém vai passar o dia inteiro na cozinha e nem a noite inteira, né? Mas, idealmente, todos os ambientes. Você vai cozinhar jantar na cozinha, por exemplo. Então, idealmente, ela poderia ser amarela também. Idealmente, todos os ambientes com luz amarela. O que mais? Você pode também, por exemplo, deixar... vai sentar na sala, vai fazer alguma leitura, alguma coisa. E já teve o pôr do sol. Se você puder deixar as luzes apagadas e apenas uma luz indireta acesa, o que eu quero dizer com indireta? Eu faço muito isso. Você tá na varanda da sua casa e deixa a luz do corredor ou a luz da sala, uma luz mais baixa na sala, que vai trazer uma certa luminosidade para a varanda onde você está. Para muitas pessoas eu sei que isso vai parecer absurdo, né? Como assim, vou viver no escuro dentro da minha casa? Não vou. Mas eu prometo para você que se você começar a adquirir esse hábito, ele vai se tornar muito natural e você vai sentir necessidade de reduzir a luz, o estímulo luminoso, quando estiver num ambiente mais iluminado. Eu prometo, sabe por quê? Porque o seu corpo não foi feito para ter luz após o pôr do sol. Então, no momento que você cria o hábito que é mais adequado para o funcionamento do seu corpo, ele vai agradecer, ele vai se sentir mais confortável. E na medida que a gente vai se adaptando a esses hábitos, a gente vai colhendo frutos, né? Essa é uma dica. Outra dica, poxa, mas eu vou ler. Eu não consigo ler na penumbra. Eu preciso ligar uma luz. Então, pega, por exemplo, uma luminária e vai estar da altura do seu olho para baixo, iluminando onde você precisa ler. E não a luz acesa lá de cima propriamente dita. Porque pensa comigo, vamos raciocinar. O meu corpo, toda a minha fisiologia, todo o meu metabolismo, ele funciona para se adaptar a uma vida natural, na natureza, né? Nesse planeta. Então, ele funciona durante o dia e dorme durante a noite, tudo aquilo ali. E uma das formas dele saber se é dia e noite, aliás, a mais importante de todas, é o quê? A presença de sol ou presença de escuridão. Então, quando a gente tem uma incidência de luz que vem desse ângulo, vamos fazer assim, que vem desse ângulo, concorda comigo que esse ângulo é o ângulo do sol quando tá no auge do nosso dia? 1 da tarde, 2 da tarde vai ter essa incidência sim? Se for lá em cima, pior ainda, né? Meio-dia. Então, se tem essa incidência, o meu corpo ele não sabe reconhecer se isso aí é lâmpada. Que bicho é esse? Que raio é esse? Eu conheço só a luz do sol. Então, ele vai reconhecer como se tivesse dia. Se existe uma luz muito mais baixa, mais amarela, na altura do meu olho para baixo, focando apenas ali onde eu preciso enxergar, esse prejuízo na produção da melatonina, que é produzida pelo corpo quando ele entende que ele tem que se preparar para dormir, ele vai ser muito reduzido. Esse prejuízo vai ser muito reduzido. E você vai começar a sentir muita diferença na sua saúde, como um todo, eu prometo.
Se você tem, por exemplo, esses despertares noturnos para ir no banheiro e tudo mais, e pode só ter uma relação com o consumo de líquidos, começa a tomar líquidos mais cedo. Eu amo tomar chá, por exemplo. Eu tomo chá antes de dormir. Mas eu nunca vou dormir sem ir no banheiro, né? Fazer xixi lá e eu nunca acordo pra ir no banheiro. Isso não faz parte da minha realidade. Por quê? Porque existe um sono profundo e reparador ali. Se você precisa fazer plantão noturno, você pode se beneficiar, por exemplo, de tomar melatonina na hora que você for dormir. Isso vai resolver? Isso vai eximar você de qualquer problema, qualquer prejuízo de fazer plantão noturno? Não vai. Eu preciso ser honesta, a verdade precisa ser dita. Quem faz plantão, já existem muitos estudos, inclusive, sobre isso. Quem faz plantão à noite, enfermeiras, médicas, tendem a ter doenças crônicas, tendem a engordar mais, tendem a ter mais problemas de concentração e de memória, tendem a ter mais problemas, inclusive, de humor, irritabilidade, humor mais deprimido, tudo isso, e tendem a acelerar esse envelhecimento. E existem também estudos relacionando com maior incidência de morte precoce. Essas mulheres vivem menos do que outras mulheres. Então, eu não posso dizer para você que não existe um prejuízo. Existe um prejuízo. Mas ele podendo ser atenuado, você podendo inserir coisas simples na sua rotina, né, para simplificar, e vão reduzir esses prejuízos, por que não fazer? Você já sabe que um dos principais hábitos para manutenção da vida saudável, para prevenção de doenças, você não consegue manter, né, que é o sono reparador entre as 10h30, 11 horas da noite, no máximo. Isso eu tô sendo bem generosa, inclusive. E acordar cedo, se não pode ser a sua rotina diária, é necessário que você tenha algo que vá dar conta. E tomar melatonina propriamente dita, e aí vai depender, né, qual tipo de melatonina, porque, por exemplo, a melatonina em gotas, ela é ideal para quem precisa da indução do sono. A melatonina de liberação prolongada, que é a que eu mais gosto, inclusive, é uma melatonina que ela vai ter uma liberação inicial para a indução do sono e depois ela vai liberando aos pouquinhos o resto da noite para manter este sono reparador. E a dose também é muito individual, por isso que eu não vou poder ficar falando assim como apresentação e dose, mas eu posso dar essa dica, se você for comprar, é muito individual, então comece com uma dose muito baixa e vai aumentando conforme a necessidade, muito devagar. Começa com 0,5, 0,25 miligramas. E se for uma dificuldade para dormir, e você tem despertar noturno e não consegue mais voltar a dormir, é necessário que você saiba que a melhor opção para você não é gotas, a melhor opção para você é cápsulas, tá? Essas cápsulas de liberação prolongada. E uma coisa muito importante quando a gente tá falando sobre manutenção do sono e melatonina, é que é muito comum que as pessoas cheguem a... Hoje em dia até não mais tanto, mas quando não tinha à disposição para venda no Brasil, e as pessoas traziam dos Estados Unidos, porque lá a dosagem era muito maior do que a gente encontra aqui, ainda bem a gente encontra doses mais baixas aqui no Brasil, mas era muito comum as pessoas falarem para mim, doutora, para mim melatonina não funciona, Deus o livre. Aí eu sempre perguntava, você tá tomando melatonina manipulada ou você tá comprando dos Estados Unidos? Ah, não, fulano traz pra mim, meu tio traz pra mim, minha irmã traz pra mim dos Estados Unidos. Batata, gente, eu já sabia que muito provavelmente, na verdade, essa pessoa estava usando uma dose aumentada, acima do que ela precisava. E aí, realmente, se você toma uma dose acima do que você precisa de melatonina, o seu sono vai ficar muito irregular também. Você vai começar a ter um sono mais superficializado, com sonhos vívidos. E dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, acorda, e dorme, acorda, dorme, dorme, acorda. Tá? Não é aquela coisa que tu desperta e tem dificuldade para voltar a dormir. Isso pode ser um sinal de aumente sua dose de melatonina, né? Aumente, dá um up aí nos seus hábitos para produzir mais melatonina. Mas, se você consome melatonina e tem esse sono muito agitado, com sonhos muito vívidos, aquela coisa que acorda com uma ressaca, assim, acorda cansado, é muito provável que a sua melatonina está com uma dose aumentada e precisa ser reduzida. E aí é muito individual, você tem que ir reduzindo a dose até chegar na sua dose ideal. Mas não só isso, você pode também associar com chás, como eu falei, chá de valeriana, chá de camomila, chá de mulungu, passiflora.
É muito bom. Então tem vários chás que você pode tomar à noite. É bom você dar uma variada, assim, não ficar muito tempo usando sempre o mesmo chá. É bom variar. Mas tem vários chás, né? Chá Tulsi, pra dormir, tem, né? Você pode encontrar. De preferência sempre de uma fonte mais legal, assim, confiável, uma marca confiável, porque isso faz muita diferença, né? Mas sobre o sono é mais esses hábitos, assim, que são simples, que qualquer pessoa pode fazer, né? De tomar essa decisão de ter só luz amarela em casa, ou principalmente, né, ir botando, ir fazendo a troca e começar pelo seu quarto, pela sala, os ambientes onde você costuma ficar à noite. Faça isso e depois venha me contar, tá? Depois venha me contar, porque você vai perceber melhor a diferença. Começar a jantar mais cedo também, não jantar comida muito pesada e principalmente muito tarde, porque muitas vezes o óbvio precisa ser dito também e principalmente precisa ser feito, né? Então, por exemplo, o café, né? Se você tem dificuldade para dormir e toma café, principalmente depois do almoço, em diante, tira esse café, porque existe uma probabilidade de você ter um tipo de polimorfismo que você tem uma lentificação na absorção de estimulantes. E esse cafezinho, que é depois do almoço, ele pode ser, né, um dos vilões que está causando piorando, né, o seu distúrbio para dormir. Além disso, procurar jantar mais cedo, evitar, né, jantas muito pesadas, evitar chimarrão, final da tarde, à noite em diante, chás estimulantes também, tudo isso vai te auxiliar numa qualidade do sono. Você pode também usar suplementos, né, como valeriana, mulungu, passiflora, associados a melatonina ou não. O 5-HTP, né, para estimular a sua produção de melatonina, isso pode auxiliar. Com certeza. Ter uma rotina, né, mais tranquila à noite, evitar estímulos, evitar discussões, evitar, por exemplo, telas, né, de qualquer forma, principalmente se for de notícia ruim, desgraça, né, que é uma coisa que não é mais concebível você ter esse contato diário todos os dias, principalmente antes de dormir, e querer ter um sono de qualidade, uma saúde mental de qualidade, né? Então, isso precisa ser olhado, precisa ter cuidado, uma vida espiritual, uma vida com mais presença, uma vida com alguns hábitos, práticas meditativas, orações, leituras, o que te fizer bem, né? O que for trazer esse bem-estar e um certo relaxamento, isso vai ser muito importante também, tá? Porque o excesso de estímulos causa, né, todo esse estresse também, toda essa dependência dopaminérgica, e aí as consequências elas podem ser bem agravadas. Então, essa preocupação em manter, né, uma qualidade de saúde mental, qualidade emocional, ela precisa ser constante também. E além disso, né, cuidar das suas relações, as pessoas com quem você anda, os assuntos, procurar se envolver em atividades que sejam, né, mais estimulantes, no sentido de desenvolvimento pessoal, de agregar valor mesmo na sua vida. Isso vai ser sempre muito importante, também nesse sentido metabólico. E aí a gente vai para outro passo, né, outra orientação, que é a questão alimentar. E aí a gente pode entrar num assunto que é um pouco polêmico também. Existem controvérsias, né, em relação ao conceito de alimentos pró-inflamatórios e alimentos anti-inflamatórios. E por que, no geral, muitas vezes existe essa contradição, né? Porque de regra, via de regra, existem os alimentos que são pró-inflamatórios para todo mundo. O açúcar refinado, que eu espero que você não tenha mais em casa, se tem, já pode ir tirando. Óleos, né, vegetais. Se você usa ou usa em excesso, principalmente, procura diminuir, procura eliminar, usar um azeite de oliva, usar alguma outra coisa, não o óleo vegetal, vai te ajudar muito. Alimentos ultraprocessados, né, alimentos industrializados, alimentos com corantes, com muitos agrotóxicos, isso sempre vai ser, né, vai ter uma ação pró-inflamatória. E se seu corpo não está bem equilibrado para eliminar aquilo que você está ingerindo de porcaria, isso vai ter uma consequência e uma delas vai ser esse excesso de inflamação, como se fosse um mecanismo de defesa que pode se transformar numa inflamação crônica, numa doença crônica como consequência. Mas também existe o conceito de alimentos anti-inflamatórios, que são super importantes, que eu vou citá-los, tá? Mas é importante que você saiba que é muito individual também. Existem aqueles alimentos que eu vou falar para vocês que são anti-inflamatórios, mas que talvez para você não seja benéfico. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Especiarias é excelente para a saúde. Cúrcuma, pimenta, canela, temperinhos, tudo isso pode ser muito benéfico. Mas eu já tive uma paciente que
teve intolerância, uma certa, né, sensibilidade ao uso da cúrcuma. A gente estava suplementando cúrcuma. E ela estava com muitas mudanças nos hábitos, estava seguindo o tratamento e alguma coisa errada não estava certa, sabe, no tratamento. E a gente foi investigar e, moral da história, a gente percebeu que ela tinha essa sensibilidade à cúrcuma e esse era provavelmente um grande gatilho ali para o sistema inflamatório dela. Uma das substâncias mais anti-inflamatórias, que é que a gente lança a mão como suplementação, estava causando a inflamação especificamente. Então, é muito individual, tá? Mas, no geral, existem os alimentos que são pró-inflamatórios para todo mundo, que esses que eu citei, as porcarias que a gente fala, né? Eu não sugiro nunca que você entre, por exemplo, numa grande dieta restritiva de uma hora para outra, assim como eu também não encorajo, por exemplo, o paciente que está sedentarismo para ir direto para o CrossFit, porque eu acredito que é necessário haver uma progressão, criar hábitos aos poucos e criar esse estilo de vida, né, para a saúde de forma mais consistente, né? E para ter consistência é preciso criar uma mentalidade junto, criar estratégias para manutenção desses hábitos. É isso que é a minha ideia principal do Para Simplificar, inclusive. É porque eu percebo muito, infelizmente, e principalmente no consultório, mas no dia a dia, na minha rotina com pessoas que eu convivo, eu percebo assim que muitas pessoas acabam não buscando ajuda, não começando, né, essa mudança de estilo de vida, pensando em prevenção de doenças e promoção de longevidade saudável, porque acho que tem que fazer uma grande revolução, né? E aqui é um ponto muito importante. Foi um dos principais motivos de eu realmente assim, ó, falar, eu tenho que fazer agora, o Para Simplificar. Porque não é sobre isso, né? Se você simplificar os passos, se você se deixar, né, se permitir dar um passo de cada vez, sem o imediatismo pré-resultados, eu tenho certeza que você vai ter resultados mais consistentes por muito mais tempo, né, a longo prazo, para sempre, desde que você faça uma construção, uma transformação, né, e vai ensinando o seu corpo como pode se adaptar na sua realidade a hábitos que sejam mais orientados, mais saudáveis, né? Como eu tô citando aqui. E daí falando nessa questão da alimentação, é mais isso, as porcarias que vocês sabem, e os alimentos que vocês podem ter alguma intolerância ou sensibilidade sem saber, de forma muito individual. O ovo, por exemplo, é um dos alimentos mais completos, mais saudáveis, mas existem pessoas que comem ovo e ficam muito estufadas, com uma sensação de indigestão, pode ter alteração nas fezes, ficar muito fedido. Isso pode ser um sinal de que o corpo não está aceitando bem o ovo. Então, procura substituir por outro alimento, por outra alternativa, né? Isso pode ser um grande ganho. Existem muitas pessoas que têm, por exemplo, dificuldade de perder peso. Primeiro, porque não faz, né, claro, a restrição calórica e tudo mais, mas também pode ter uma relação com sensibilidades alimentares. Aí isso precisa ser avaliado sempre. Não adianta você querer fazer uma dieta restritiva que seja totalmente inflamatória. É muito provável que você vai ficar completamente inflamado, completamente desnutrido, e isso não vai ter uma sustentação a longo prazo. Então é muito melhor você criar hábitos saudáveis, criar um hábito, né? E evitar esses excessos, mas não de uma forma assim, de uma hora para outra, não de uma forma muito radical, porque isso não se sustenta. É preciso simplificar e é preciso ir construindo aos pouquinhos esses hábitos. Além disso, existem suplementos que a gente pode lançar mão também, pensando em esse sistema de anti-inflamação, né, de desinflamação, alguns suplementos que vão ter uma ação anti-inflamatória. E esses suplementos, entre eles, os principais, eu já citei, por exemplo, a cúrcuma, você pode suplementar a curcumina com a pimenta preta, ou também pode, por exemplo, usar a cava por mim, que é excelente. A coenzima Q10, que também vai ser ótima para quem, por exemplo, usa remédio para colesterol e tudo mais. Isso em algum momento eu posso explicar melhor, mas já vou adiantando, né? Se você usa remédio para colesterol, conhece alguém que usa, é importante fazer uma reposição de coenzima Q10 junto, daí pode ser a cava Q10 também, ou outras coenzimas, mas tem que usar, tá? Coenzima Q10. Que vai ser ótimo para energia mitocondrial e vai ter uma ação também de limpeza desse corpo e um up, uma vigorosidade. Entre esses suplementos também a gente pode usar, por exemplo, gengibre extrato seco. Você pode usar NAC, né? Acetilcisteína, N-acetilcisteína. Você pode usar o ácido alfa-lipoico, o ácido R-alfa-lipoico, a L-carnitina. Você
Pode usar quercetina, que é excelente também. A gente usou muito no Covid, né? O NAC e a quercetina e a vitamina D, por exemplo, foi excelente. A gente teve ótimos resultados e elas são anti-inflamatórias, né? Elas vão reduzir esse efeito, né, da Covid, daquela infecção que causava muita cascata inflamatória, eles auxiliavam. Zinco também vai te auxiliar. Vitaminas, né? Aí você pode, por exemplo, consumir a vitamina D, de preferência sempre com a vitamina K2 e MK7, não com cálcio. E com outras lipossolúveis, que é a vitamina A, a vitamina E, você pode fazer uso. Você pode usar a vitamina C, vitamina o complexo B, né? É super importante você avaliar. Até, por exemplo, acho que eu não cheguei a citar os exames principais, mas você pode fazer, né, avaliação no laboratório de PCR, você pode fazer a avaliação de ferritina, porque uma ferritina muito alta é um sinalizador de inflamação. Você pode fazer a avaliação da vitamina B12, da vitamina D, deve fazer, né, se você está querendo fazer uma investigação. Tem que fazer toda uma avaliação clínica muito minuciosa, com todo o histórico também, porque o histórico de saúde pode me dar um indicativo de um nível de inflamação dessa pessoa, desse metabolismo. Mas é super importante você fazer a avaliação também de determinados componentes na avaliação laboratorial. E aí ali você pode ver também gama GT, você vai precisar fazer a avaliação hormonal, os hormônios da tireoide, os hormônios sexuais, a insulina, tá? Porque uma resistência insulínica, uma predominância de açúcar nesse sangue, nessa avaliação, pode me indicar também uma predisposição a doenças, né? Como a diabetes. E também pode me indicar uma presença de uma inflamação crônica com essa avaliação, mas é um quebra-cabeça. A homocisteína também, a lipoproteína A, a gente precisa avaliar. Então, são muitos parâmetros que a gente tem que pedir, tem que solicitar para fazer essa avaliação laboratorial também, tá? Só fazendo esse parênteses, porque eu acabei, né, não relatando, não citando esses exames que são muito importantes a gente fazer a avaliação. Claro que tem muitos outros que eu não vou citar agora, mas esses são exatamente os principais, assim, pelo que eu me lembro. Bom, enfim. E aí, voltando, pensando mais em suplementos, né? Então, o complexo B pode ser fundamental para sua reposição, mas aí para B12, por exemplo, para o ácido fólico, tem que fazer uma avaliação pormenorizada. Tem que avaliar como é que tá essa homocisteína, tem que avaliar como é que são os parâmetros laboratoriais da B12, da B9, para fazer uma suplementação mais individualizada. Então, isso é necessário. Mas já digo que muitas pessoas precisam suplementar, mesmo achando que comem carne, às vezes precisa mesmo. Ômega 3 é excelente, tá? E aí também a substituição, né, do óleo vegetal por azeite de oliva. Inserir o abacate pode ser uma opção anti-inflamatória excelente. No entanto, para todo mundo, não. Para a maioria das pessoas, sim. Inserir, né, alimentos muito orgânicos, alimentos que sejam naturais, alimentos coloridos, verduras, hortifrutis, frutas, não o suco da fruta, tá? O suco da fruta vai ser sem a fibra, né? Vai ser mais açúcar ali, então o ideal seria mais a fruta mesmo. E ter uma alimentação mais limpa no geral, né? Sem exageros. Mas você pode se permitir em alguns momentos. Se eu vou em aniversário de criança que tem cachorro-quente, por exemplo, eu amo cachorro-quente, eu vou comer o cachorro-quente. Mas aí eu tenho todo um mecanismo já. Eu vou comer aquele cachorro-quente, sei que não vai ser legal. Provavelmente até nem vou dormir muito, se for mais tardezinha, mais à noitezinha. Esse aniversário provavelmente até eu vou dormir meio estufada, assim. Então eu vou ter que calcular isso, pesar também, né? Risco-benefício. Mas com certeza eu vou ter um mecanismo para contrapor esse excesso no outro dia, que é, por exemplo, o jejum, né? Tomar muita água, muitos antioxidantes, suplementos que eu uso também. Mas também o jejum, né, prolongado, que eu não encorajo, se você não é acostumado a fazer jejum, a fazer um jejum prolongado. É necessário, né, uma orientação, uma construção, um preparo para isso. Mas um jejum de 12 horas, por exemplo, a maioria das pessoas é super ok e já pode ser uma forma de começar. E aí, eu não vou entrar nesse pormenor do jejum, mas ele pode também ter, né, um benefício anti-inflamatório também para muitas pessoas. E ali, além disso, claro, né, a atividade física, a gente não pode esquecer. Atividade física em excesso pode ser inflamatória? Pode. Então, atletas, né, de super performance e tudo mais, eles tendem a ser inflamados, tá? Porque tudo em excesso pode não fazer bem, desequilibrar o nosso metabolismo. Mas isso não é uma desculpa para você não colocar um tênisinho e ir pra rua, correr, caminhar.
é necessário que você faça atividade física para ter essa ação anti-inflamatória. O músculo, ele vai te ajudar a ter um ambiente, um metabolismo menos inflamado, né, a redução da gordura também, claro. E eu acho que do mais de coisas que eu queria trazer, eu não queria trazer muitos elementos, eu sei que eu já trouxe muita informação, e o excesso de elementos acaba, às vezes, sobrecarregando, né. E a ideia do Para Simplificar é justamente essa, a gente ir fazendo uma construção juntos, aos pouquinhos, e você, poxa, pegou uma ideia aqui desse episódio, uma coisa que eu falei, se nesse episódio, se alguém, uma pessoa que assistir esse episódio, colocar lâmpadas amarelas em casa, eu já vou tá mais do que satisfeita, mais do que já valeu a pena Para Simplificar e esse episódio. Se uma pessoa lembrar, se der conta que não toma água o suficiente e começar a tomar mais água, eu já tô mais do que satisfeita também com isso, eu já tô, nossa, muito realizada. Então, se você decidir pegar alguma dica, alguma orientação aqui para simplificar, inserir na sua rotina, e coloca ali nos comentários, traz para mim que eu quero também saber se você tá conseguindo, né? E se você tem alguma dúvida também, pode deixar nos comentários. Pode deixar no Instagram, vou deixar aqui embaixo também na descrição o meu Instagram. Lá também as pessoas costumam, né, interagir, mandar perguntas. Eu vou colocar a cada episódio, né, o espaço para elaborarem as perguntas. Inclusive, eu tenho que pegar o papel aqui das perguntas para eu não esquecer de respondê-las. Foram perguntas muito interessantes. Vou trazer para vocês as perguntas que me fizeram desse assunto, né, de desinflamação. Como posso saber se estou inflamada? Então, acho que já ficou bem claro isso, né? Como eu posso saber, como você pode reconhecer se você está inflamado? Se você tem algum desses sintomas, lembrando, reforçando, que o comum não é normal. Não é normal sentir dor, não é normal sentir cansaço, não é normal sentir desânimo de forma constante. É claro que a gente pode ter alguma oscilação de humor, alguma sobrecarga em alguns períodos. A gente pode se permitir, inclusive, por um período determinado, ter uma demanda aumentada por um objetivo maior. Acho isso já válido, acho isso justo, dependendo dos seus objetivos. Mas é necessário que tenha um equilíbrio, um contraponto. Mantenha outros hábitos, inclusive para dar uma sustentação para o seu metabolismo dar conta de uma demanda aumentada, do ritmo de trabalho, enfim, né? A próxima pergunta também, como saber o que pode inflamar o intestino e como desinflamar, né? Então, todo e qualquer alimento que você tenha alguma sensibilidade, alguma reação, alguma intolerância, pode causar inflamação nesse intestino, pode causar desbiose, alteração dessa permeabilidade do intestino e essa inflamação. Todo alimento que é ultraprocessado, pró-inflamatórios que eu já citei aqui também podem causar essa inflamação. Alguns medicamentos de uso indiscriminado, de uso continuado, podem causar essa inflamação. Tanto, por exemplo, anti-inflamatórios, eu não estou desencorajando você a seguir orientações e o tratamento do seu médico, mas o uso indiscriminado pode causar. O uso de determinados medicamentos como antibióticos pode causar também. Então, é preciso olhar que tem interferência, por exemplo, na produção de enzimas digestivas, como os prazóis, podem interferir e, de certa forma, ter como uma consequência, né, uma inflamação do sistema digestivo, um desequilíbrio e uma inflamação sistêmica. Tudo que tiver contaminação, né, por exemplo, com alumínio, com chumbo, com certeza pode inflamar esse intestino e o teu metabolismo como um todo. E aí, para desinflamar, você precisa tirar esses gatilhos, né? Tirar esse alimento que está pró-inflamatório, fazer uma avaliação metabólica. Existem suplementos que podem ser utilizados para te auxiliar nisso. Às vezes, fazer uma desparasitação, porque a presença, né, de parasitas e outros micro-organismos que não são benéficos, um supercrescimento de algumas bactérias, por exemplo, E. coli, que pode dar, inclusive, até infecções urinárias recorrentes. Isso pode causar toda uma desordem, né, um desequilíbrio nesse sistema. E precisa ser olhado, investigado, tratado adequadamente. Mas a própria constipação, por si só, ela pode ser inflamatória dessa parede desse intestino. Então, tudo que você perceber de sinais e sintomas que acontecem de forma constante ou recorrente, você precisa sempre fazer uma avaliação e uma intervenção positiva, né? Pensando em prevenção de doenças e promoção de saúde. O que mais? Suplementos, né? Eu acho que eu já citei. Vou citar de novo aqui o ômega 3, a cúrcuma para a maioria das pessoas, a NAC, né, para a maioria das pessoas.
A quercetina, o ácido alfa-lipoico, eles podem ajudar bastante. O consumo, gente, de cranberries, frutas vermelhas, eu também não cheguei a citar, se for, né, de uma fonte confiável, pode ser muito benéfico para essa ação antioxidante também. Que mais? Acho que é mais isso. Por enquanto é isso. Tá. O resveratrol é excelente, tá? É muito bom. E aí perguntaram sobre a importância para dores crônicas e fibromialgia. Eu adorei essa pergunta porque tem muita relação. A fibromialgia é uma doença que pode causar mais inflamação crônica, mas principalmente é uma manifestação também da presença já há um bom tempo dessa inflamação crônica sem um diagnóstico, uma intervenção. É muito comum isso acontecer, infelizmente. Então, precisa fazer uma avaliação sempre. A gente já sabe, né, que a fibromialgia ela vai ter muitos benefícios com um estilo de vida mais saudável, com uma alimentação mais limpa, mais anti-inflamatória, com sono de qualidade, né, manutenção do estresse. Tudo isso vai ter uma ação anti-inflamatória também e melhora da fibromialgia. Mas a gente sabe hoje, por estudos, que existe uma presença maior de citocinas pró-inflamatórias e inclusive uma atividade maior da micróglia, né, do sistema de defesa dentro neurológico, né, dentro do sistema neurológico. Essa atividade pode estar aumentada e vai estar na maioria dos pacientes com fibromialgia, especificamente nos sistemas que são gatilho, né, de manutenção de gatilho para dor e para função cognitiva também, tá? Então a gente sabe. Fibromialgia vai ter uma relação com neuroinflamação, uma ativação da micróglia, especialmente nesses, né, locais da dor e da questão da função cognitiva. E isso precisa ser olhado e precisa ver também uma melhora dos hábitos para o tratamento da fibromialgia, tá? E a última pergunta, o lipedema, né? Estava escrito assim só, lipedema, mas eu imagino que a pessoa queira saber, né, a relação do lipedema com a inflamação crônica e tem muita relação. A gente sabe que o lipedema ele vai estar muito pior no paciente que é inflamado, paciente que é obeso, paciente que tem uma alimentação muito pró-inflamatória, que é sedentário, não tem como melhorar se não tem uma correção de todos esses fatores. E ele vai ter uma melhora significativa com uma alimentação mais anti-inflamatória, vai ter uma melhora significativa com atividade física. E aí, na verdade, para não ficar, né, repetindo, chovendo no molhado com todos esses fatores, porque tudo anda muito junto, é um quebra-cabeça mesmo, eu escolhi citar um artigo para vocês para responder essa questão, que é um artigo, se eu não me engano, ele foi em 2022, 2023. É bem recente. Um estudo que eles pesquisaram a presença de HLA, os tipos de HLA que são uma predisposição para a doença celíaca, tá? E viram que existia uma predominância possível e uma provável relação entre o consumo do glúten e o lipedema, não como uma causa, mas como uma exacerbação, especialmente. E mais ainda, especificamente, eles perceberam que pessoas que têm lipedema, têm uma melhora significativa quando tiram ou reduzem consideravelmente o consumo do glúten na alimentação. Então, a gente já sabia que uma alimentação saudável fazia bem e era essencial para o tratamento do lipedema, mas existem alguns estudos agora, especialmente esse que eu quis citar para vocês, sugerindo... Deixa eu até eu ver, porque eu não consigo enxergar aqui de onde que ele é. Peguei. Mas eu posso deixar depois o link para vocês, tá? A avaliação da prevalência do HLA-DQ2 e DQ8 em pacientes com lipedema e os benefícios potenciais de uma dieta sem glúten, né? E aí eles viram uma ligação entre o ganho de peso e o agravo dos sintomas do lipedema em relação a esse consumo e uma melhora considerável com a restrição do glúten. Então fica aqui a minha dica para você testar. Não custa testar, né? Você pode ouvir que sim, que não, que é horrível, que é um absurdo, que nada a ver, mas quem sabe você testa. Faz isso e depois me conta, né? Se você percebeu alguma melhora. Eu acredito que possa, sim, melhorar, né? Porque o glúten por si só ele pode ser pró-inflamatório, então tem uma relação aí possível, né? Provável. E é isso. Eu quero agradecer a você
por ter assistido até aqui, até o final. Se você está aqui até agora, eu imagino que tenha gostado e que esse tipo de assunto seja do seu interesse, então não deixe de seguir o canal, curte, compartilha com quem você acha que possa se beneficiar também desses temas maravilhosos de saúde. E eu me comprometo em trazer cada vez mais simplificado para vocês. Esse foi o primeiro episódio longo, né, prolongado. Tem um episódio de 5 minutos explicando mais também sobre o Para Simplificar, se você quiser assistir. Mas é com grande satisfação que eu encerro esse episódio de desinflamação de hoje, que é um grande passo no caminho que eu quero construir com você pra gente aprender juntos, pra gente criar novos hábitos, novas descobertas em prol da nossa saúde, da nossa longevidade saudável. Vamos ficar velhinho, ó, parceiro, juntos. E é isso, por favor, não deixe de seguir o canal e de comentar aqui pra você interagir e receber, né, as notificações quando surgir o próximo episódio, que vai ser em breve.